o meu trabalho todo começa com desenho. A minha carreira toda foi desenvolvida a partir do desenho. O risco do lápis. Eu queria que fizesse essa ideia de cor, de mancha. Tanto que havia pessoas que definem isso aqui como uma pintura a lápis, porque a linguagem é pictórica e não gráfica. Nessa época, que eu era jovem, bem mais jovem, mais revoltado talvez, havia uma ideia um pouco de incomodar as pessoas. Nós estamos falando de 25, 26 anos atrás, o mundo era muito diferente. Não existia nem propaganda de homem de cueca. Eu tive galerias no Rio de Janeiro e São Paulo que disseram: na minha galeria, homem nu não entra. Eu me lembro que às vezes eu estava com desenhos pela metade e eu não gostava que as pessoas vissem. Porque às vezes as pessoas diziam: ah, mas tá maravilhoso, tá pronto. Eu dizia: não, não tá. Mas aí eu já ficava na dúvida. Eu digo: mas será que devo parar agora? Porque se vai um pouquinho adiante, às vezes não tem mais volta. Principalmente num desenho. O desenho não pode apagar, porque senão rasura o papel, enfim. A pintura ainda permite uma coisa de fazer outra camada, mas essas pinturas especificamente dos santinhos também não permite muito isso. Não. Porque ela é muito assim, ela tem uma imagem que tem que virar aquilo. Ela não dá margem a digamos, uma criação no meio do caminho. Ela é uma execução de uma ideia pré-definida. Eu fiz 3 pinturas assim, que eram irmãs próximas, assim. São 3 imagens de santos, com um texto ao lado, todas do mesmo tamanho. O São Cristóvão, que está na exposição, tinha um São Miguel Arcanjo e um Anjo da Guarda. Essas imagens surgem da minha vontade de deslocar, digamos, uma imagem extremamente conhecida, alterando a escala dela e o suporte. Então, na verdade, eu tentei reproduzir da forma mais fiel possível a imagem do santinho. No início, os trabalhos eram apenas essa tela, a tela da imagem. Num segundo momento, alguns meses depois, eu decidi complementar as telas com a segunda tela, onde eu entrei então com a descrição da imagem. Essas referências à cultura popular foram muito fortes num período muito grande. Isso aqui é quase que assim, o final desse período. Mas é um trabalho que eu gosto muito agora e que hoje eu não teria mais olho para fazer isso. Eu acho que tem coisas que a gente consegue fazer em um determinado momento, depois falta mão, falta braço. Para pintar uma tela dessas eu levava uns 4 meses. Eu me permiti fazer essas pinturas no momento que eu virei professor da universidade. Então isso é que eu devo à universidade. A possibilidade de fazer uma coisa que eu digo, bom, não faz mal que eu leve meses, porque também é isso. Eu quero fazer isso. Faz alguns anos já que eu parei de pintar, e então eu estou mais me dedicando às imagens digitais. Eu tinha o uso da fotografia desde muito tempo, desde 80 e poucos, porque os meus desenhos eram feitos a partir de fotos. Mas ela não aparecia, ela era um meio. E a partir do final dos 90, início dos 2000, é que ela entra como a imagem em si. Eu não preciso mais reproduzi-la, passar para o papel, ou para o papel. Enfim, não preciso fazer a parte artesanal. Ela passa a ser, ela fica já está pronta. Uma outra série de fotografias anteriores, onde eu fotografava a tela da televisão, que quando era ampliado aparecia todos aqueles pontinhos que tem na imagem da televisão. E aí isso era muito parecido com essa textura que tem nas pinturas. Não era uma coisa intencional, mas realmente era uma coisa que eu achei muito interessante o resultado. A coleção toda tem 10 anos, não tem nem isso. Eu vi aquelas obras que eu entendia como de artistas importantes, completamente desvalorizadas, porque na verdade esses artistas do início do século até os anos 50, os gaúchos, eles não valem nada no mercado. Eles valem muito menos que o trabalho de um aluno atual. E eu comecei a achar isso muito errado, muito injusto. E aí foi uma ideia, e muito mal cuidadas as coisas. Foi uma ideia de cuidar disso.